Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, de 4 a 8, mais precisamente o versículo 8, não foi? Sim. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, aprendemos que Jesus, o Cristo, subiu ao céu e deu dons, mas os dons quem distribui é a pessoa, porque é o ministério dele que está na terra. Nós poderíamos dizer que estamos a viver o período do ministério do Espírito Santo. É o momento do Espírito Santo. Tivemos a manifestação do Pai no Antigo Testamento, tivemos também do Filho, mas como um mistério oculto, como escondido no seio do Pai. Amém ou não amém? Então, nós vemos a pessoa do Filho. Nós vemos a pessoa do Filho onde no Antigo Testamento? Em várias passagens. Em várias passagens nós vemos a pessoa do Filho agindo. Ele era a nuvem, ele era a rocha que mandava água. Lembra? Por que Moisés não entra na terra prometida? Porque ele feriu a rocha. A rocha era Cristo. Então a gente vai ver várias manifestações. Ele era o anjo do Senhor. Então ele era o anjo, o guarda de Jerusalém. E o capitão, a gente depois vai aprender o capitão da guarda. Então ele tem a manifestação do Filho ali também no Antigo Testamento. Mas a ação principal da divindade no Antigo Testamento é na pessoa do Pai. Então, é o Pai que chama Moisés, é o Pai que aparece no Sinai, são manifestações da pessoa do Pai. A pessoa do Filho também e também do Espírito, também vemos o agir do Espírito Santo também no Antigo Testamento. Mas o ministério, digamos assim, era o agir principal do Pai. Amém? Então, nós vamos ver durante o Novo Testamento o agir do Filho, o ministério do Filho, do Verbo. Então ele vai encarnar, ele vai ensinar, discipular, curar, ele vai fazer isso tudo no ministério do Filho. Então quando o Filho é alçado aos céus, nós temos aqui subindo ao alto, ou seja, quando o Filho vai, então o Filho dá os dons, dá o presente, dá a prenda para os homens. Só que quem distribui? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que distribui. Mas é um só Espírito, lembra que nós falamos? É um só Espírito. Então, não tem isso, não, mas foi o Filho que deu, foi Jesus que deu, mas o Espírito Santo não. É tudo um só. Amém? Amém ou não amém? Então falamos sobre isso daí. O que mais nós falamos? Deixa eu ver aqui. João capítulo 14. Então, o Filho, falamos na outra aula. O Filho é glorificado. Amém ou não amém? Amém. Ele sobe ao céu e é glorificado. Lemos os textos aqui. Daniel viu, João também viu, cada um de uma visão diferente, mas o trono ser colocado, a glorificação do Filho. Então o Espírito Santo só vem depois que o Filho é glorificado, não pode ser antes nem depois. Amém? Amém. Então vamos lá, João capítulo 14, só relembrando aqui. João 14. Olha só, presta atenção. Olha só que interessante, versículo 14. Eu ia ler
capítulo 14, perdão. Eu ia ler do 16 ao 17, mas volta comigo antes, olha só o contexto. Versículo 12. Todos acharam aí? João 14. Deixa eu pegar nesse livro. João, capítulo 14. Eu ia ler do 16 para frente, mas olha o 12. Olha que interessante. Verdadeiramente, a verdade vos digo. Olha aqui. Lembra? Na verdade, a verdade vos digo. Opa! Quando você vê a Bíblia, olha só, quando Jesus diz, na verdade, a verdade vos digo, para tudo que vem coisa importante aí. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras maiores do que estas fará, porque eu vou para... Versículo 13. E tudo o que pedirdes no meu nome, a meu Pai, isto farei, para que o Pai seja glorificado. Verso 14. Se alguma coisa pedirdes em meu nome, eu a farei. Se me amardes, praticareis os meus mandamentos. E eu, olha que interessante, se você me amar, prestando atenção no que ele vem falando, ele vem falando de, olha só, se você crer em mim, você vai fazer as obras que eu faço. Se você crer em mim, você vai fazer coisas maiores do que eu faço, porque eu estou indo para o meu Pai. Aí ele diz no versículo 13: tudo que você pedir no meu nome, eu farei, porque eu sou glorificado, o Pai é glorificado em mim. Aí ele repete no 14: se alguma coisa pedirdes, ou seja, ele tá preparando o terreno, porque vai vir coisa importante lá na frente. Aí ele diz, olha só, lembra do dom maior? Se me amares, praticareis os meus mandamentos. Agora aqui, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, outro Consolador, para que permaneça convosco. Mas isso está condicionado a o 15. Se me amares e praticares os meus mandamentos. Ou seja, se você me amar e for o meu discípulo e fazer me obedecer, então, somente se, porque tem um se aqui. O que significa o se? Se você fizer isso, se me amares e praticares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, para que fique com vocês e faça todas as obras que eu falei lá antes. Faça coisas maiores do que eu, faça tudo o que eu fiz, tudo que vocês pedirem vocês vão receber, se me amarem e obedecerem. Está conseguindo compreender? Nós fazemos boas obras, nós fazemos milagres, nós se amamos e se obedecemos. Então, o Consolador nos dá poder, porque quem é que nos dá? Quem é que faz? Quando a gente ora e alguém é liberto, sou eu? Quem é que faz? Se eu amar, se eu obedecer, eu vou fazer obras maiores do que ele. Está aí? E como que eu provo que eu amo? Falei sobre isso hoje, lá no meu trabalho. Como que eu provo que
eu amo? Quando eu obedeço. Eu não posso só falar que eu amo. Eu não posso só falar que eu sou crente. Eu não posso só falar que eu vou para o céu. Eu tenho que provar. E como que eu provo? Quando eu obedeço. E eu obedeço a quem? Está tudo aqui. Tudo que eu tenho que obedecer está aqui. Por que eu não minto? Porque aqui diz que eu não posso mentir. Por que eu não adultero? Porque aqui diz que eu não posso adulterar. Por que eu não tantas outras coisas? Porque aqui diz que não posso. Então eu não posso não mentir. Vou tocar nesse assunto de novo. Eu não posso não mentir e me embriagar. Eu não posso não adulterar e mentir. Por quê? Ou eu obedeço tudo, ou eu obedeço nada. Quer fazer obras maiores que Jesus? Quer orar e os enfermos serem curados? Quer orar e os possessos serem libertos? Ame. Como? Obedeça. Amém ou não amém? Está aqui nas escrituras, não posso falar nada. Vamos continuar? Deixei aqui, sumiu. É João 14, né? Está compreendendo? É forte isso aqui. É muito forte. Ou seja, quais são os mandamentos dele? Os mesmos. Quais os mesmos? Os mesmos 613 da lei. Amar. Ah, não. Mas Jesus resumiu os mandamentos em 2. Mentira. Negativo. Os mandamentos são a lei. Quem escreveu a lei? Ele. Porque tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito. Então a lei, quem escreveu a lei? Quem criou a lei? Cristo. E então a lei são os mandamentos dele. Só que agora, olha aqui, por que ele diz meus mandamentos? Porque agora ele atestou a lei no sangue. O sangue dele atesta a lei. Porque tudo aquilo que estava na lei era eu. A lei falava de mim. Ele diz isso. A lei falava de mim. Eu cumpro a lei. Está conseguindo compreender? Está conseguindo compreender? Alguma dúvida até aqui? Ele cumpriu a lei, por isso ele diz: Jesus, olha aqui, Jesus é o fim da lei. Eu já falei sobre isso aqui. Jesus é o fim da lei. Não é que ele é o fim da lei no sentido de que ele acabou com a lei. Ele é o fim da lei no sentido de que ele é o objetivo da lei. A lei é ele. Então os mandamentos são dele. Falei aqui na semana passada. O mundo não mata, não assassina, porque a lei dele foi dita, estabelecida, e até o mundo sabe que a lei dele é correta. É que em algum momento eles começam a tentar usurpar a lei. Amém? Olha aqui, lá no Brasil foi aprovado ontem o aborto. A Suprema Corte Brasileira deu um pulo no gato. Por quê? Porque quem teria que aprovar uma lei? Quem é que aprova uma lei? É a Suprema Corte ou são os deputados? São os legisladores. São deputados aqui também? São os legisladores. Eles que criam as leis, eles que aprovam as leis. Mas lá não. Lá, a Suprema Corte, toda indicada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva ou pela senhorita Dilma Rousseff, a Suprema Corte, são 11 ministros da Suprema Corte. Desses 11, 9 foram indicados ou por Lula ou por Dilma, aprovaram o aborto. Assim, na canetada. Então, o que o mundo faz? Ele quer desvirtuar as leis de Deus. Então, se ele liberou o aborto, é um aborto aqui, é um álcool ali, é um cigarro ali. Então, você compreender? É o homossexualismo ali, um casamento gay acolá.
para tentar desvirtuar a lei de Deus, na qual a própria sociedade está estabelecida. Então, tudo aquilo que é lei no mundo, que vai contra as Escrituras, nós temos que ser contra. Nós temos que ser contra. Nós não podemos ser a favor do casamento homossexual, nós não podemos ser a favor do aborto. Eu estava conversando hoje no almoço. Mas em caso de estupro, não tem problema. Eu concordo que uma mulher estuprada e fica grávida do estuprador, é complicado para ela ficar com o filho e criar aquele bebê fruto de um trauma tão pesado como esse, que nós homens nunca vamos imaginar o que é isso. Mas aí esse mesmo amigo que disse que era contra, que era a favor do aborto em caso de estupro, me disse que aqui em Portugal faltam bebês para adoção. Foi muito simples. Então, ao invés de matar bebês no Brasil, frutos de estupro, manda eles para cá, para serem adotados. Porque eu não tenho dúvida que vai ter uma família que vai amar outra. Pode não ser aquela mulher, mas eu não tenho dúvida que alguma família vai amar aquele outro e vai cuidar dele. Aqui, em qualquer lugar do mundo. E em qualquer lugar do mundo faltam bebês para adoção. Amém ou não amém? Amém. E verso 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos... Eu falo sobre o Lula, aqui, eu falo aqui, e que eu queria ser o anticristo, assim, lembra? Mentira, lembra? Brincando. Minha mãe depois... Filho, pelo amor de Deus, aqui no Brasil estão bloqueando todos os youtubers, todos os vídeos, todo mundo que fala mal do Lula, eles param e bloqueiam, e você fica falando do Lula, aí eles vão... Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, você acha que o Lula está preocupado comigo? Eu vou nem saber que eu existo. Não, porque no Brasil assim, você fala mal do governo, o que acontece com as suas contas? Bloqueadas, eles bloqueiam tudo, impede você. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Jornalistas, políticos que têm canais no YouTube que eles ganham dinheiro com isso, eles vivem disso. E se você é contra o governo, você é bloqueado sempre, é censura. Enfim, mas é assim que a esquerda acha. Versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Por que outro? Porque Ele é o Pai, mas Ele é o primeiro. Para que permaneça convosco, porque eu vou para o Pai. Então Ele que vai permanecer com vocês para sempre. Você pode dar glória a Deus agora, vamos falar de novo. Porque o Espírito Santo é quem vai permanecer com você para sempre. Sim. Para sempre. Amém? Olha só. Aí ele vai dizer quem que é esse Consolador. Verso 17. A saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode. Por quê? Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha aqui, olha que poderoso isso. Ele estará em vocês. É forte ou não é forte? O Espírito da verdade. E por que o mundo não podia recebê-lo? Porque ele havia sido tirado daqui. Onde o Espírito Santo estava? Eu falei sobre isso na última aula. Onde ele estava? Enquanto Jesus estava aqui na terra, onde o Espírito Santo estava? Eu falei isso na última aula e já falei aqui umas 3 vezes isso. Vocês vão ter que colocar um choque na cadeira de vocês. E quando eu falar alguma coisa que eu já falei, dá um pulo assim. Nas rodas do trono. Ele estava nas rodas do trono. E ele foi tirado de lá. E eu já falei isso aqui. Quando? Foi, você lembra? Ele foi tirado daqui. Não sei se eu devo mostrar para você o texto, você devia lembrar. Cadê a Gemima? Mas Gemima não está tudo. Não manda.
parecendo muito trabalho, né? Olha como eu estava, olha como estava isso aqui. Acabado. Estou aqui pela força do Espírito da verdade. Onde ele estava? Na roda do trono. Quando Jesus estava aqui, ele estava na roda do trono. Isso. Como ele não pode estar em movimento cá, porque foi tirado. Ele estava em movimento nas rodas do trono. Mas ele foi tirado. Quando? Não, Jesus não tinha subido ainda. A cara de vocês é melhor. Dá para fazer meme. Foi um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes. Não foi antes. O Espírito Santo ele foi tirado da terra. Ele vai ser tirado durante toda a história. Ele vai ser tirado 2 vezes. Uma no advento do arrebatamento da igreja, amém? No arrebatamento da igreja ele é tirado, porque ele está aqui. Mas antes de estar aqui, então, vou fazer a cronologia. Ele desceu no Pentecostes, amém ou não, amém? No advento do arrebatamento ele vai ser tirado. Mas se ele desceu no Pentecostes, ele estava onde? Na roda do trono. E antes de estar na roda do trono, ele estava na terra. Mas ele foi tirado. Quando que ele foi tirado da terra pela primeira vez? Foi quando foi crucificado. Não, antes. Porque se Jesus... Olha aqui. Se Jesus é crucificado, morre, vai lá, aquela coisa toda que a gente falou na última aula, sobe ao céu e o Espírito Santo desce no Pentecostes, em Atos 2. Então a cronologia aqui, Novo Testamento, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 26, Jesus é crucificado, e aí ele morre, aí ele sobe, e aí a sequência, aí Atos 1, Atos 2, o Espírito Santo desce, amém? Quando que ele foi tirado da terra pela primeira vez? Depois do nascimento de Jesus. Antes. Pela primeira vez? Está mais perto. Pela primeira vez. Foi tirado. Foi tirado, ele estava aqui na terra. Foi tirado e voltou para a roda do... Foi, exato. Ele foi tirado e foi para a roda do trono. Aí depois do Pentecostes ele desce. Não foi no dilúvio, não. Está mais perto. Está quente. Ai, vocês são maravilhosos, vocês são bênçãos, olha só. Não foi quando Maria engravidou? Foi na época. Não, Maria. Não, sim. Quando Maria engravidou, ele soprou. Ele soprou. Tá, sim. Arca da Aliança, não. Gênesis capítulo 6. Essa é forte. Olha, você tem que dar choque em vocês. Alguns de vocês não estavam na aula. Eu até absolvo. Agora o resto tem que dar choque em vocês. E a Genima tem isso aí anotado em algum lugar desse caderno dela, é cheio de anotações. Não foi para inaugurar o Espírito Santo, não. Oi? Quando foi para inaugurar o Espírito Santo. Perdão, irmão, não entendi. Inaugurar o Espírito Santo. Não, estou falando dele. Quando que ele foi tirado? No dilúvio. É por causa daquela questão do jugo desigual? Gênesis capítulo 6. Vamos lá. Foi na altura da aliança, na entrada da arca. Gênesis está fácil de achar, amém? Precisa ajudar? Entendeu? Amém? Porque a gente acha que estava tudo aqui, sempre assim, numa salada russa. Ih, uma mistura toda, e tudo junto, misturado. Não. Deus é Deus de ordem. Com Ele sempre tem ordem. Tum, aqui, assim, assim. Não tem essa. Então vamos lá. Gênesis capítulo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem pode ler o versículo 1? Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e desnasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as coisas que lhes agradaram.
todas as que lhe agradaram. Yahvé disse: Meu espírito não se responsabilizará infinitamente pelo homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aqui, presta atenção. Leia de novo o capítulo 3. Yahvé disse: Meu espírito não se responsabilizará infinitamente pelo homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Olha o que está dizendo aqui. Então disse o Senhor Jeová: O meu espírito não contenderá comigo por causa do homem. Olha aqui. O homem começou a se corromper. E o Espírito Santo, que era o Consolador, falou para o Pai: olha, não faz isso com o homem, porque o homem é falho, ele faz essas bobagens. Então o Espírito Santo começou a interceder pela humanidade corrompida, a ponto de se corromper, que o Pai disse: para tudo, eu não quero mais arrumar confusão com você, Espírito Santo, vem para cá, sobe para cá agora, deixa eles aí, porque eu vou resolver esse problema. Vou mandar um dilúvio lá para baixo, vou acabar com isso tudo. Porque você está aí defendendo esses caras, está aí protegendo esse povo, e eu não quero mais brigar com você por causa deles. Esse é o arrependimento de Deus. No versículo 6. Quando a gente fala: peraí, mas Deus não é filho do homem para que minta, né? E nem se arrependa. Mas por que na Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Esse se arrependeu de ter feito o homem não é o arrependimento humano que a gente conhece. O arrependimento de Deus aqui é: para a contenda, você está querendo defender esses homens, eu não quero mais protegê-los, porque eles me desobedeceram. Vamos fazer o seguinte: eu vou destruí-los todos. Esse é o arrependimento de Deus. E vou começar do zero. Esse é o arrependimento de Deus. O arrependimento de Deus é dar uma nova oportunidade. Você devia ter dado glória a Deus. O arrependimento de Deus é dar uma nova oportunidade. Porque está lá no versículo 6, o irmão viu aí, me antecipou, olha aí. Então arrependeu-se o Senhor Jeová de ter formado o homem. Por quê? No versículo 3 ele diz para o Espírito Santo: vem para cá, porque eu não quero mais brigar contigo por causa dos homens. Então, vamos lá, versículo 3. Aqui Deus já faz a primeira limitação humana. O homem, antes disso, vivia quantos anos? 900, 800, 600 anos. Então aqui ele diz: chega, eu não venho para cá, e eles lá embaixo agora vão viver no máximo 120 anos a partir de agora. Ah, mas como assim seria destruir todos? Então ele já estabeleceu que depois disso ninguém viveria mais de 120 anos. Noé já tinha nascido aqui, os filhos de Noé já estavam aqui, mas depois deles, os filhos deles, 120 anos não nasceram. Amém? E aí o Espírito Santo vai para onde? Quando ele diz: vem para cá, que eu não quero mais brigar com você por causa do homem, ele vai para a roda do trono. Ezequiel capítulo 1, abre aí. Se tiver tempo, e quando você quiser aprender um pouco sobre Bíblia, sobre as coisas que vão acontecer, as coisas que aconteceram, Ezequiel é o livro. Quando eu cheguei aqui, há 2 anos, um pouquinho, eu dei nossa pastoral no Brasil queria ensinar os líderes dela. Era por volta de uns 20 líderes da igreja, presbíteros, diáconos, enfim. Ele falou para mim: pastor, dá umas aulas para a gente aí. Eu falei: amém, mas você quer aprender sobre o quê? Quero aprender sobre o Espírito Santo. Quero que os meus líderes e eu aprendamos sobre o Espírito Santo. Eu dei poucas aulas para eles, acho que foram umas 10 aulas.
Começamos no Ezequiel e chegamos no capítulo 3. Só sobre o Espírito Santo. Aí eles já não aguentaram o tranco. Ezequiel capítulo 1. Todos acharam Ezequiel? Amém. Abre no meio da Bíblia, salva, passa para frente assim, uma meia dúzia de livros vai chegar. Ezequiel capítulo 1. Só para você ver onde ele está, depois a gente volta para lá, amém? A gente pode, com o ano, mudar o nosso estudo. Eu vou falar com o pastor, a gente faz um estudo bíblico tipo academia, quem quer? Academia? A gente vai no livro de Gênesis e estuda ele todo, versículo por versículo, se você quiser. E aí depois pulamos para Êxodo, depois tudo. Até Jesus voltar a gente termina. Glória a Deus. Amém? Quem anima? Amém. Mas ele está aqui, estão todas. Ezequiel capítulo 1. E aconteceu no 5º dia do 4º mês do 30º ano, quando eu me encontrava entre os exilados, nas margens do rio Quebar, que os céus, olha aqui, os céus se abriram. Então se ele diz céus, é 2 ou 3, porque no plural. E olha que o céus está em letra maiúscula. Está em letra maiúscula aí na sua? Os céus se abriram e eu tive visões da parte de Deus. No 5º dia do mês, pois se cumpriu o 5º ano da transmigração, depois do cativeiro do rei Jeoaquim, que veio a palavra do Senhor Jeová dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote do Ciro, já em terra caldeia, nas margens do rio Quebar, pois a mão do Senhor estava sobre ele. Eis que olhando vi que soprava um vento fortíssimo que vinha do norte, e uma espessa nuvem acompanhada de um fogo refulgente ia revolver-se, e uma auréola de fogo resplandecente em volta. Eis que no meio dela via-se algo semelhante ao aspecto de cores metálicas de âmbar, e resplandecente saiu do meio do fogo. Ele está vendo o trono de Deus. Os céus se abriram, provavelmente os 3 céus. Então, de onde ele estava, ele viu os 3 céus se abrirem. E ele teve a visão do trono de Deus. Isso aqui que ele está narrando é o trono de Deus. Para ter uma noção de como que o trono de Deus é. E ao centro sobressaía a imagem de 4 querubins. E a sua aparência era conforme a aparência de um homem. E cada um tinha 4 faces e 4 asas. As suas pernas, ele vai falar dos querubins aqui, vai falar de todos os seres que estão lá no trono de Deus. Eu não vou ficar lendo aqui, porque senão a gente vai pensar um tempão. Olha aqui. Versículo 16. O aspecto das rodas era como o brilho de crisólito, e todas as 4 rodas tinham o mesmo aspecto, e cada roda parecia estar no meio de outra roda. As rodas, quando se locomoviam, iam para os 4 lados, não se viravam quando avançavam. Ele vai falar aqui das rodas. Olha aqui, versículo 19. Quando os querubins se moviam, ao lado deles, as rodas também se moviam. Quando os querubins se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Para onde o Espírito havia de ir, para onde o Espírito as impelia, as rodas se levantavam juntamente com eles, porque o Espírito do ser vivente... O que aconteceu? Vou falar de novo, que você está dormindo. Versículo 20. Para onde o Espírito está com letra maiúscula aí na sua? Não. Eita. Vou dizer o que está na minha. Oi? Não vou dizer o que está na minha. O espírito do animal. Espírito do animal. Porque esses animais todos aqui, os outros animais que a gente estava lendo, são todos anjos. Para onde o Espírito havia de ir, as rodas, para onde o Espírito as impelia, as rodas se elevavam juntamente com eles, porque o Espírito do ser vivente
estava. nas rodas. O que está escrito na sua Bíblia? Deixa eu ver qual ruim ela é. É a Bíblia de Jerusalém. Não. O que está escrito aí? Fala lá do Rubem para a gente ler. Leia o verso 20 todo. As rodas se moviam na direção em que o espírito as conduzia se levantavam com ele, porque o espírito animal estava nas rodas. A sua está como? Para onde o Espírito queria ir. Bíblia de Jerusalém, a sua? Essa daí? Você leu? Para onde o Espírito queria ir, iam. As rodas se elevavam no fronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. É igual lá no meu também. É a mesma. Deixa eu ver na italiano como está aqui. Também as rodas. Como que está a sua, Rodrigo? Está assim. E as rodas se levavam de frente deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Essa aqui não está tão ruim. Verso 20. Essa aqui não está ruim. Essa é qual? É a Almeida. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. É igual lá no Essa é a Almeida. A Almeida revisada é. Pastor, esse aqui é 1,20, né? Esse aqui é 1,20. Tá bem diferente. Lê aí pra gente. Os animais iam aonde queriam, e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais os controlavam. Os animais. Tá ruim, tá ruim. Por Mas quê? qual é essa versão aí? Não sei. Porque tem uma versão no celular. Essa é ruim. Essa é boa, eu gosto dessa. Eu tenho uma Bíblia dessa. Não, mas é da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa é boa para você ler como um livro de história, porque ela é bem fluida e você lê como um livro. Eu tenho, quando eu vou ler Êxodo, quando eu vou ler Levítico, assim, só para números, esses livros mais complicados, crônicas, essa Bíblia é excelente. Mas agora, para ir no cerne da palavra, essa não é tão boa, porque ela é muito recente. É a nova tradução da linguagem de hoje. Porque tem que tomar alguns tipos de cuidado, que eu estava lendo essas versões pelo celular. Estava pesquisando no celular e na Bíblia. Sendo que no celular falava de uma forma. Que Dá meu tablet aqui, filho. João 3,16. Na versão aqui celular fala que não é no João, fala que já é lá em Lucas 3,19, entendeu? Vai abrindo aí Apocalipse capítulo 12. Erro de gráfico. Porque o que acontece? Vou te mostrar uma coisa. O problema das Bíblias, das traduções, é que tem algumas que não tem nem versículo. Tiraram versículos da Bíblia. Inclusive essas famosas aí de vocês. Quer ver? Apocalipse 12. Essas do celular são boas, porque você tem várias versões. Você consegue ver uma que é pior que a outra. Ai, pastor, mas a Bíblia é difícil, meus amados. O meu amigo. Vamos lá. Todo mundo achou Apocalipse? Amém. Se a gente for falar aqui sobre Apocalipse 12, todos acharam? Amém. O último versículo, leia para mim aí alguém aqui. O último, só o último. E o dragão parou sobre a areia do mar. Esse versículo?
Qual que é o número? 12 a 18. 18. Quem aqui a Bíblia vai só até o verso 17? Eu. Eu não tenho 18, tenho 17. Não tem 18. Não, parece. E o Sua Bíblia tem o verso 17 ou só 18? Tem 17. 17 e 18. não tenho. Quem tem 17 e 18, levanta a mão. Quem só tem 17, levanta a mão. Isso aqui é só um. Só um caso. Mas tem aqui o pastor. Mas tem o 17, tem aquilo que o irmão Guilherme leu com o 18. Lê aí o 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o 17. 17, eu não tenho 7. E o 18? 18 é, e o dragão parou sobre a areia do mar. O 17 não tem isso. Não. Ele irou-se contra a mulher, blá 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 blá. Só que não diz que ele parou na areia do mar. E isso, não vamos falar sobre isso agora, porque vocês não têm. Não me perguntem. E o fato dele parar na areia do mar é fundamental para a escatologia. Você não vai conseguir compreender a escatologia se você não entender por que ele parou na frente do mar. Então a minha Bíblia é boa. No capítulo 13, versículo 1, fala. E eu cuspe. No versículo 1 do capítulo 13, João diz: eu me coloquei na areia do mar. Mas ele não disse que o dragão estava lá. Mas o dinheiro não está assim. Tem o 18, mas diz que o tempo depois que estava aí no mar. Eu me coloquei. Mas não diz que o dragão estava na areia do mar. Como diz no versículo 18. Na minha Bíblia. Na Bíblia dele está lá no versículo 18 que o dragão se colocou na areia do mar. E isso é fundamental para você compreender a escatologia. Sem esse versículo. Se na sua Bíblia não tem esse versículo, se você for parar para estudar a Bíblia, a escatologia, você pode ser que você não compreenda alguma coisa, porque esse versículo é fundamental. Esse pequeno versículo que alguém achou que não era importante, arrancou fora. Na Bíblia dele, de metade da turma, saiu. Isso é só um, olha aqui, olha aqui. Lembra que eu falei na última aula dessa Bíblia aqui, que foi feito o levantamento? Ela tem. Bíblia para todos. Foi só mudar aqui. A versão que apareceu. Por isso que eu falei que no celular é bom, porque você vê quanto uma é pior que a outra. Então, mas e os 18 não digam lá espiritual? Não vou entrar nessa seara não. Porque aí vocês querem me levar para a escatologia, não sai mais daqui, só falou isso a vida toda. Amém? O Rubem. Olha aqui. Eu tenho aqui o Roá, é o Espírito. Eu não vou ler para vocês aqui, porque aqui estou com o livro de Ezequiel aqui no hebraico. Capítulo 1, versículo 20. Está aqui em hebraico. Eu não sabia, hebraico. Aqui no meu celular está. E o dragão parou sobre a areia do mar. Versículo 18. No celular tem, na Bíblia não. Na Bíblia do celular. Na física não. Não. Então aqui no hebraico é que é uma interlinear. Então ele tem o hebraico em cima e tem o inglês embaixo. Não eram as criaturas que moviam a roda. Voltando para Ezequiel. Era o Espírito que movia as rodas. Amém? Depois eu posso dar um print para vocês e põe no grupo. Vai ter que ler em inglês a tradução do hebraico. Se não souber inglês, né, eu coloco lá no Google Tradutor e está tudo certo. Amém? É assim que a gente estuda as escrituras. Então eu vou no original, vejo o que diz aquela palavra no original, o que aquela palavra significava no original e assim por diante. Amém ou não amém? Amém. Onde a gente está? Estávamos num... Amém? Então o Espírito Santo estava na terra. O mundo se corrompe. O Espírito Santo começa a contender com o Pai em prol do homem.
Mas o homem estava se corrompendo. Então Deus falou: chega, vem para cá para cima. Eu não quero mais contender com o meu espírito. Eu não quero mais brigar com você. Estou transliterando para você, amém? Não quero mais brigar com você. Não quero mais discutir com você por causa dos homens. Vem para cá agora. Então o Espírito Santo vai para onde? Aí você pula de Gênesis 6, capítulo 6, versículo 3, direto para Ezequiel, capítulo 1, versículo 20. O Espírito Santo sai da terra e vai para as rodas do trono. E ali ele fica. E dali ele age. Ou seja, ele precisa agir lá em Sansão. O que ele faz? Dá uma escapadinha ali. Vai lá e toma Sansão e faz a obra e depois volta. É assim que ele age no Antigo Testamento. Ele desce da roda do trono, vem, possui a pessoa faz as grandes obras do sobrenatural de Deus, e ele sai e volta para a roda do trono. Então ele fica fazendo esse movimento. E o que o senhor acha do termo teofania? A teofania é a manifestação de Deus, né? A manifestação divina. O que é uma teofania? Lembra que Deus apareceu para Abraão? Você lembra ou não lembra? Lembro. Lá no capítulo 17. Ele apareceu para Abraão, ali foi Deus que apareceu. Eu já falei sobre isso nessa aqui também. Já falei. Foi. Ele gosta de mostrar. É porque se eu falo e não mostro, depois aí. Gênesis 18. Que falavam que, bom, alguns diziam que o Espírito Santo, antigamente, ele vivia de uma forma teofônica. Ou seja, sempre estava escondido. Agora já descobri que ele estava sobre as rodas. Entendeu? A teofania, o que é uma teofania? Uma teofania é uma manifestação de Deus, ou de um ser espiritual, mas na maioria das vezes de Deus, porque a palavra tel vem de teos, de Deus. Então, o que é a teofania? Uma manifestação de Deus. Então, que nem, por exemplo, nós vamos ver aqui, isso é uma teofania, quando Deus aparece em alguma forma. Não é a forma dele, ele aparece de alguma forma, porque senão a Bíblia se contradiz, que ninguém viu a Deus. Então ele se transfigura, por exemplo, o anjo do Senhor, nós conhecemos como a pessoa do Filho, ele se manifestava, o Filho se manifestava como o anjo do Senhor, como o anjo de Israel. Então, quando ele se manifestava, aquilo é uma teofania. Quando ele se manifesta, de alguma forma é uma teofania. Quando Jesus, a pessoa do Filho, o Verbo, se manifestava como coluna de fogo, isso é uma teofania. Porque era a manifestação de Deus. Amém? Amém. Essa nós vamos ler outra teofania. Quem pode ler aí? 18:1. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carregais de mar, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Quem apareceu a Abraão? O Senhor. Senhor. Então, se é o Senhor, é? Não. Deus. É Deus. A divindade. Porque é Senhor Jeová. Amém? Vamos lá. Continua. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Quantos homens? 3. Apareceu o Senhor para Abraão, versículo 1. Versículo 2, apareceu quantos homens? 3. Ou seja, esses homens eram quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu já falei isso aqui, já tinha alguém que era para estar dando glória, mas vamos lá. Então, Deus apareceu a Abraão na forma de 3 homens. Isso é uma teofania, é uma manifestação de Deus. Continua. Vendo-os, correu de porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Aqui, pera aqui, só um adendo. Essa palavra original, no original é Adonai. Senhor dos senhores. É Adonai. Toda vez que a Bíblia vai falar, toda vez que a Bíblia usa o termo Adonai, ela está falando dos 3.
Ela está falando da divindade como um todo, porque a palavra Adonai ela é plural. Só que ela é plural no singular. É como se fosse lápis. A palavra lápis, ela é plural. Só que ela trata de... Te dei aqui uma... Acabei de te explicar que Deus em 2 segundos e você ficou aí com essa cara. Eu não disse nada. A palavra Adonai, ela é como lápis. Ela é plural, só que ela trata de um. Glória a Deus. Então, toda vez que a Bíblia fala Adonai, ela está falando da divindade completa, num só. Glória a Deus. Então, vai lá. Olha aqui, para você falar isso, que eu não estou repetindo. Meus senhores e senhores. Continua. Verso 3. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os pés e os pousai debaixo desta água. Aqui. Então aqui você conhece a passagem, amém? Vamos ganhar tempo. Então ele vai chegar aqui, vai fazer comida para eles, vai dar comida para eles vão comer, amém ou não amém? Amém. Vão comer, cada coisa e tal. Agora o que eu quero dizer para você é o seguinte: onde você vai cair de costas? Aqui ele vai começar, depois que ele dá comida para Deus, porque são 3, não são? Sim. Depois que ele dá comida para eles, então aí ele diz assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o clamor dele subiu até o céu. Amém? Presta atenção, olha aqui. E aí ele diz assim: não, que ele lembrou que Ló estava lá. Ele disse: não, se tiver 50 justos em Sodoma, você vai matar todos esses 50? Você não vai ter piedade desses 50? Se tiver 50 justos lá, deixa a cidade sobreviver. A cidade não pode continuar a sobreviver por conta de 50? Ele disse: se tiver 50, eu não destruo a cidade. Mas eu vou destruir. Não, mas e se tiver 45? E aí ele vai naquela coisa. Amém ou não amém? Outro dia eu te falo por que foi 50, 45, 40, 30. Cada um tem um significado. Não, depois vai. Ele para lá no versículo 32. E porfiou ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se talvez se acharem ali 10, ainda sentiu o Senhor os senhores, por causa dos 10, não a destruirei. Quantos eram? 10. Não, quantos eram? 3 que falaram para ele. Versículo 33. E o Senhor Jeová se retirou, logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Versículo 1. Leia para mim. Ao amanhecer, quando os 10 antes chegaram a Sodoma, Pode parar. No verso 32, 33, eram quantos? 3. E disse: eu vou lá para Sodoma agora. E no versículo 1 diz que apareceu quantos? 2. Foi os arcanjos. Os 2 que entraram lá em Sodoma e Gomorra, o pai e o filho. Está aqui. Estava 3 falando com Abraão. Estamos aqui nós 3 aqui, eu, você e você. Conversando aqui com você. Olha, nós vamos para usando, porque nós vamos lá chegar lá, nós vamos destruir todo mundo lá. Não destrói não, vou destruir sim. Não destrói não, vou sim. Vou sim. Tchau. Vamos para onde? Nós 3?
nós e vocês vão lá para Lausanne destruir ela que eu vou fazer outras coisas. Está aqui. Os dois que entraram em Sodoma e Gomorra numa teofania foram o Filho e o Espírito. Detalhe, posso piorar o negócio? Os homens perversos de Sodoma e Gomorra queriam fazer sexo homossexual com o Filho e com o Espírito. Lembra? Lembra que eles falaram? Traga para cá esses homens para que nós o conheçamos, para que nós tenhamos sexo com eles. Traga para cá. Ló sabia que aqueles dois seres eram celestiais, mas não sabia que era o Pai nem o Filho, que era o Filho nem o Espírito. Mas não, eu dou para vocês as minhas filhas. Façam o que quiserem com elas, mas preservem esses dois. Agora olha aqui para mim. Você acha que esses dois homens eram feios ou bonitos? Era o Filho. É grandeza, né? E o Espírito. Eles, aqueles homens perversos, quando olharam aqueles dois homens, apaixonaram. Tarados, pervertidos. O Filho e o Espírito foram fazer o que na cidade? Foram avisar Ló que o pai estava lá em cima com as pedras já preparadas para atacar. O pai falou: olha, estou segurando as pedras de fogo aqui. Vai lá vocês dois lá, avisar o Ló, arranca eles de lá, que eu vou começar a jogar as pedras. Foi assim que aconteceu. Essa fica de graça para você. Pastor, eu posso tirar só mais uma dúvida? Ezequiel 4, verso 4. Eu não entendi até hoje. Assim, eu tenho um tipo de pensamento, mas eu não sei se o meu raciocínio está totalmente certo no que eu percebo. Porque pela lógica humana, se fosse comigo, eu ia ficar todo torto. Olha lá, abre lá, Ezequiel 4. 4, verso 4. Vamos ler do versículo 1 para a gente poder entender o contexto. Ele vai falar da outra profissão do Ezequiel É Ezequiel 4. 4. Filho do homem. Todos acharam? Pode ler aí, versículo 1. Verso 4. 4, 1. Já foi? Já foi? Verso 4. Verso 4. Tu também tens sobre o teu lado esquerdo e põe a dignidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades, e ele já tem estado usando da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 309 dias. 90. Misericórdia. 309
Ai, 90 dias. Livrarás a iniquidade da casa de Israel. Amém. Amém. Só até aqui. O que acontece? Isso aqui é uma projeção profética. Então isso aqui ele está lançando para Jerusalém lá na frente. Amém? Amém. Amém? Então aqui ele está desenhando uma projeção profética do que vai acontecer com Israel lá na frente. Amém? Então, até nesses dias aqui, Israel já devia 70 anos. 70 anos de sabá, de ano sabático. Porque Deus disse para Israel que a cada 6 anos o 7º ano era sabático. Quantos anos? 70. A terra e Israel não pagaram esses 70 anos sabáticos. Porque no 7º dia, o que ele fez? Então, o 7º ano é sabático. O 7º dia é sabático. Descansa no Senhor. E Israel não pagou. Ela dormia. Israel dormia. Não pagava esses anos sabáticos, nem a terra. Amém? Então ele vai, olha aqui. Lê o verso 4. Tu deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a maldade da casa de Israel sobre ele. O lado direito é Judá. O lado direito é Judá. Direito é Judá. O lado esquerdo, as outras 10 tribos. Certo. Continua. E o número sobre ele. Conforme o número dos dias que deitares sobre ele, levará a sua maldade, porque tem fixado os anos da sua maldade conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. 390 De anos. Porque são proféticos. misericórdia. São proféticos. Mas ele, então aqui, ele não deitava sobre aquele. Não, Sobre aquela. Israel dormia sobre os anos sabáticos, ou seja, não cumpria. Certo. Mas o profeta, Deus fez ele conforme ele vive. Por exemplo, aqui no capítulo 1, ele vai fazer. Viver a visão do céu. É visão. Fazendo tijolo, É visão. essas É coisas. tudo visão. Para ele desenhar na tábua. Sim, isso aqui é tudo visão. Ah, É tudo uma visão. A tábua que ele está desenhando é Deus como um grande arquiteto. isso. Então ele está vendo o desenho da argila da Jerusalém lá na frente. Certo. Ou seja, quem deve os anos de anos sabáticos pagos não pagou. Então no caso não era para ele deitar Não. dessa forma. Deita porque dorme. Ou seja, não paga os anos sabáticos. Entendi. E a terra não pagou os anos sabáticos. O milênio, eu já falei sobre isso aqui. O milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo aqui nessa terra, vai ser os 1000 anos que a terra não pagou de anos sabáticos. Presta atenção. A terra, tudo vai se completar até entrarmos no estado eterno. Até entrarmos no estado eterno com Deus, a eternidade com Deus, vai completar 7.000 anos. Amém? De Adão até o início do estado eterno, 7.000 anos. Quando se completar 6.000 anos de Adão até 6.000, Jesus vem para implantar o reino milenar. O que é o reino milenar? São 1000 anos sabáticos que a terra em 6.000 não pagou. Então ele vai dizer, então agora nós vamos viver 1000 anos sabáticos tudo de uma vez. Você não pegou? O que é um ano sabático? É um ano de descanso no Senhor. Um ano inteiro descansando em Deus. Por quê? Porque Ele é o supremo juiz. Porque Ele é o governante da terra. Porque Ele é o rei da terra. Então nós vamos viver segundo o reino dEle durante 1000 anos. Então isso está sendo somado. Está conseguindo compreender? Então, todas as coisas só vão acontecer quando se cumprirem 6.000 anos. 6 dias. Porque para Deus, um dia
e 1000 anos. Amém. Para Deus, olha aqui para mim. Para Deus, toda a história da humanidade é uma semana. E para Ele começou quando a semana? Está conseguindo entender? Para Ele, eu já falei para vocês, a Bíblia toda está aqui do Gênesis 1 ao Gênesis 11. E vou te falar mais. A Bíblia toda está de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Os 3 primeiros versículos de Gênesis, capítulo 1, falam sobre Cristo. Não vou falar sobre isso. Amém? Amém. Se a gente for parar lá em Ezequiel, capítulo 4, falando sobre Jerusalém, vocês são terríveis. Ainda bem que eu fugi da escatologia lá, para que o irmão perguntou. Está vendo como que é? A gente precisa estudar muito escatologia. Por um acaso eu sou especializado em escatologia, isso aí, por um acaso. Eu tenho 2 pós-graduações, escatologia e episcopologia. Então, quando a gente chegar na escatologia, a ideia era falar sobre soteriologia, quando começamos o estudo da salvação, e depois entramos na escatologia e ficamos aí mais uns 2 anos. Escatologia, para você compreender Daniel 9. Você vai, olha aqui. Leu aí no versículo 2, no versículo 2 aí, acho que me engano de Ezequiel, argila. Lembra ele construindo argila? Leva lá para Daniel 5. Lembra de Daniel 5? Mene. Sabe quem era esse dedo? O mesmo que escreveu na areia. Mais de graça. O dedo que apareceu na parede lá de Daniel capítulo 5 é o mesmo dedo que escrevia na areia enquanto levava uma mulher adúltera. Glória a Deus. Vamos voltar para os dons do Espírito? Amém. Olha aqui, tem uma fatura aqui. Então, nós estávamos em João 14, volta aí, olha a volta que nós demos. Para ver se guarda dessa vez, para quando eu falar de novo o capítulo 12 de Apocalipse, você vai lembrar, na minha Bíblia não tem o versículo 18. Aí vê se você toma vergonha e compra um decente. Amém ou não amém? Não vou nem apelar com você do Salmo 23. Não vou nem apelar. Não vou nem apelar. Não vou nem apelar, vou pedir para você abrir Salmo 23 para você ver quanto que a sua Bíblia é ruim. Quer saber ou não? Já até abri. Eu já até abri. Já sabe que eu vou falar que eu não consigo me segurar. Eu já até abri. Abre aí, Salmo 23. Já que só falta 10 minutos mesmo. Não vou nem voltar para o Espírito aqui, senão já vi. Aqui, vou abrir aqui na minha Bíblia original. É bênção ou não é? É boa. Vamos lá. É que muda entre o pessoal novo, aí eu toco no assunto. Vocês já sabem, né? Já sabem, né? Vocês sabem, né? Sabem, né? Sim. É que tem o pessoal que entrou aí, que fica meio boiando, aí depois o pastor só fica retendo informação com os queridinhos dele e tal. Versículo 1. Esse conhecido, você não precisa nem ler. Não precisa nem ler. Leia aí, versículo 1. Jeová, meu pastor, nada me faltará. Nada me faz
Quem está escrito não faltará? O meu também. Quem está escrito nada me faltará? Levanta a mão. Não sou nada, 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 Nada me falta. nada, nada, nada. Nada me falta. Oi? Nada me falta. Nada me falta, quase. Salmo de Davi. Eu dei esse quadro aqui, deixa eu segurar ele aqui assim. Está todo mundo lendo aqui? Está todo mundo lendo aqui? Consegue ver aqui todo mundo? Estou? Sim. Vamos lá? Ok. Vamos ler em hebraico agora? Amém. Yahvé Roi é um dos nomes de Deus. A Bíblia vai falar de 72 nomes de Deus. Esse aqui é um deles. É o Senhor pastor. É o Senhor que cuida. É o Deus que trata. É o Deus que cuida. Amém? Lo. Lo. Repita comigo. Lo. 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 É não. Vou colocar aqui. É diferente de nada. Essa. Lê o Salmo 21, 23. Senhor, pastor, não falta. Não é nada me faltará. O Salmo 23. Ele começa assim, o Salmo de Davi. O Senhor pastor não falta. Por quê? Olha aqui para mim. Quem aqui tem Yahvé como Senhor? Levanta a mão. Ele é o seu pastor, amém? Amém. Então você tem tudo. Porque o verso diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Você tem tudo? Não? Quem tem tudo? Levanta a mão. Eu não tenho tudo. Eu tenho uma habilidade. Não, mas o que está escrito no texto? Sem romantizar e sem espiritualizar o negócio. Mas falta, não falta? Se não falta? Se falta? Pode faltar saúde? Não faltará. Pode faltar saúde. Se faltar saúde, o Senhor é o teu pastor, então. Não. É o texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se faltou saúde, o Senhor é o teu pastor. Ele continua. Por quê? A sua Bíblia está errada. Porque isso não é o texto. O texto é: o Senhor é meu pastor e não me falta. Quem não me falta é o meu Senhor, não as coisas. Porque as coisas faltam. Quem não falta nunca é Ele. Aleluia. Sim. Só que se você ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você tem uma compreensão errada no texto. Porque o texto não diz isso. O texto diz que o que não te falta é Deus. As coisas faltam, mas Ele não. Não falta eu. Ele não me faltará. Ele não me falta. Mas as coisas, nada fala de coisas. Amém? Porque esse é o texto. Está vendo a palavra lo aqui? O que está escrito embaixo? A
Aqui, não aqui. Aqui, vermelho. Note significa o quê? Lo. Significa o quê? É não. Lo é não. Na sua Bíblia pode estar duas antes. Só que quem não falta é Deus. Porque o lo fala do Roi. Porque se fosse nada me faltará, não era lo, não era not. Era nothing. Nothing. O lo é não. Então, pastor, mas não tem. Na sua Bíblia, isso é o que eu falei, isso é apelação. Nenhuma aqui vai estar escrito correto, só a minha. Agora já sabe. Já é minha ideia. Oi? Já é minha ideia. Eu já tinha inventado. Vocês emendaram outra vez, né? Não. É ou não é? Olha, essa daqui é top. E isso aqui ninguém sabe, tá? Isso poucas pessoas sabem isso. Eu não sabia. Você faz parte de um seleto grupo. Obrigado. Meu professor, quando me ensinou isso, eu fiquei meio cético. Tá bem. Na Bíblia dele tem, olha aí, versículo 21. Na Bíblia dele tem. Não me falta. Não me faltará. Quem não me faltará? Quando ele me ensinou isso, eu falei, tem alguma coisa. Essa Bíblia é dele. Aí tem um amigo meu hebraísta, e não tem nada a ver com o meu professor. E eu falei para ele assim, Rodrigo, inclusive ele fez, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou no grupo. Ele é hebraísta, o que ele faz? Ele estuda o hebraico, ele é como se fosse um professor de português, como se fosse um linguista. Eu falei, querido, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Salmo 23, versículo 1, em hebraico. Ele escreveu em hebraico, por mensagem de WhatsApp. Falei, amém. Mas qual é o significado? Traduz para mim. E ele disse, o Senhor é meu pastor e não me falta. E não me falta. Mas que o velho lá tinha razão. E eu desconfiei dele. Está conseguindo pegar? O texto original é esse. Esse amigo meu, ele é um hebraísta. Ele pegou meu nome. E vou mandar a foto para vocês no WhatsApp da escola. Ele pegou meu nome. E traduziu meu nome para o hebraico. Eric. Traduziu para o hebraico. E aí, o hebraico é assim: cada letra tem um significado. Cada significado do meu nome, de cada letra do meu nome, ele transformou num conceito. E colocou lá o que significa o meu nome. Eric, um exemplo, eu não lembro o que era. Um exemplo, Eric, homem forte, guerreiro, não sei o que, pensador, etc. O significado do meu nome. Baseado em cada letra dele. E, enfim, é isso mesmo. É louco. Não me fala. Mas na minha Bíblia está errado. Tá bem, está errado. Fazer o quê? Na tua Bíblia tem umas Bíblias que faltam um versículo no capítulo 12. Isso aí é o de menos. O importante é que você sabe. Quando você for pregar, que você vai pregar, eu profetizo aí em nome de Jesus. Quando você for pregar isso, você vai fazer um sermão sobre Salmo 23 e você vai ensinar isso aí e as pessoas vão compreender a verdade bíblica. Amém. Amém? Isso é só uma das verdades bíblicas que eu tenho para te ensinar. Isso pouca gente sabe. Nossa, isso é privilegiado. Pouca gente assim, né? Mais ou menos, né? Meu professor tem 6 mil alunos formados. Amém ou não amém? Amém. Quem aprendeu alguma coisa hoje? Amém. Vamos ofertar ao Senhor? Eu não consegui sair do lugar. Fico perguntando as coisas.
E eu não consigo me segurar, porque tenho que falar mesmo. É bom, porque a gente vai e volta, fala a mesma coisa, vai e volta, fala uma hora, vocês aprendem. Uma hora guarda, uma hora quando eu perguntar assim. Deixa eu ver o que eu posso perguntar. Uma hora quando eu perguntar assim. Uma hora quando eu perguntar assim. Você vai ser arrebatado antes ou depois dos que morrerem, serem ressuscitados? Você vai ser arrebatado no piscar e no fechar de olhos? Não. Essa história do arrebatamento no piscar de olhos não é nem teologia, isso aí é interpretação de texto. Porque o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 52 é bem claro. Ele diz, e no abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados. Ele não diz no abrir e fechar de olhos, todos seremos arrebatados. Ele não diz isso. Não é nem interpretação de texto, isso aí é ler e ver o que o texto está dizendo. É pior do que isso. Os pais da igreja. E amém, glória a Deus por isso. Até onde a revelação os deixou ir. Eu já falei sobre isso aqui. A revelação ela é progressiva. Deus não libera tudo de uma vez. Sem eles, nós não conseguiríamos chegar aqui. Porque o ensino deles foi fundamental para nós. Assim como o nosso vai ser fundamental para uma nova geração. Isso é fundamental. O dia que o marido de uma pastora chegou para mim e falou assim para mim, pastor, quando a gente morrer, a gente dorme ou a gente... Eita, pentecostal. Pastor, quando a gente morrer, me responde aqui. Eu estava assistindo o jogo, o Lucas estava jogando futebol, eu fui levar as crianças para jogar bola. Eu estava lá assistindo, criança jogar bola é mais chato, né? E eu estava lá assistindo as crianças jogando bola. E ele do meu lado, e o filho dele também estava jogando. E ele passou, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente morre, a gente dorme? O que acontece conosco? Eu falei, meu Deus, tá ruim isso daí. Tá ruim. Marido da pastora, meu Deus, pensa. Deixa eu ver. É assim. Dorme? Tá. Mas eles pensam, minha mãe, tá aí? Já deu pause? Dá o pause aí que ela assiste.